Preste atenção no que eu vou dizer para vocês aqui, meus amigos brasileiros, porque não estou aqui para me apresentar, muito menos para ser inimigo de ninguém, seres humanos. A Bíblia fala em Efésios que a nossa luta de nós, servos de Cristo Jesus, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades do ar, que não são de Deus, mas sim das trevas. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: a Bíblia fala em Isaías 60, verso 2, diz assim, eu vou virar a câmera bem para o versículo para você ver. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão na tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Por incrível que pareça, o que está escrito aqui no verso 2 de Isaías, eu posso dizer que eu já vivi debaixo dessa escuridão. Por que eu vivi debaixo? Porque alguém pensa que o que está escrito aqui, porque eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos. Alguém pensa que está falando da noite, mas não é isso que a Bíblia está falando. Porque, de acordo com o Apocalipse, essa escuridão hoje predomina na terra. Para não alongar muito meu discurso, é bom você saber que um dos itens que está incluso nessa escuridão chama-se injustiça. E somando tudo, ela... Ou seja, a Bíblia diz em Salmo 119, verso 60, que a soma da verdade, a soma das palavras de Deus é a verdade. Então, tudo que é verdade, você vai somando, vai sempre dando verdade. Então, a soma de mentira é mentira. A soma de injustiça é injustiça. Então, a soma de muitas coisas que está incluso no que está escrito aqui, ela se chega em pecados. Então, tem trevas que predomina há muito tempo nesta terra. Há muito tempo. E o pior de tudo é que depois da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que rejeitaram a Ele e mataram, o inimigo de Deus, que se chama Satanás, deu o poder a outros que vieram depois deles para destruir os primeiros cristãos e predominar na terra. Isso está muito bem escrito, principalmente pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual eu vou ler agora, que você vai ver. 24 de Mateus. 24 de Mateus, está escrito assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganaria até
os escolhidos. Está aqui. 24 de Mateus. Muitos falsos cristos, porque surgirão falsos cristos. O próprio Jesus Cristo já está dizendo aí, né? Que ele, como Filho de Deus, depois dele vai surgir muitos impostores, muitos falsos cristos, né? Quer dizer o quê? Muitos impostores. Por isso que talvez os apóstolos naquele momento não estão entendendo o que ele está falando. Embora eles estão recebendo o ensinamento deles, mas não estão entendendo, né? Mas estão guardando aquelas palavras. Então, de acordo com o que está em Daniel, que está também no Apocalipse, depois que a grande abominação desoladora vai se implantar na terra, a Bíblia diz que ele vai destruir os primeiros cristãos e eles vão se plantar na terra de onde os viventes, onde nós estamos habitando, nesse planeta, nesse globo. Resultado, hoje tem muitos Cristo para todos os tipos de gosto de pessoas. Ou seja, a treva de que falou Isaías está agora com a terra toda protegida por ela. Aí o que é que acontece? O que é que acontece? Não pense que essas trevas que a Bíblia está falando é treva, digamos assim, de um quarto. Que nem agora, eu estou aqui no quarto, eu apaguei a luz aqui, aí vai ficar escuro. Não é treva curta, é treva poderosa, amigos. Para você ter um exemplo do que é essas trevas, graças a Deus que no mundo, e principalmente no nosso país, não é todos os homens da lei que são corruptos, que a gente vê o escândalo que tem no mundo, de políticos, econômicos, parlamentares, doutores da lei, muitos se corrompem, pessoas que tiram a vida de outros, aí chega lá no dia do julgamento, sai pela porta da frente, como se não tivesse acontecido nada, não tivesse cometido nada. Isso é chamado, espiritualmente, é treva, é negridão. Talvez você pense só que é injustiça, mas tem obra, tem ajuda de Satanás nisso aí. Entendeu? Então, do lado de cá, que essas coisas lá, física, talvez não é muito de se entender, porque muita gente pensa que a Bíblia fala politicamente, a Bíblia fala religiosamente. Para você que não entende, às vezes mistura, mas do lado de cá é onde está todo o perigo. Por quê? Porque aonde a treva mais predomina é do lado religioso. Veja só, Jesus disse em 16:18 de Mateus, ele edificaria a igreja dele, e as portas do inferno não prevaleceriam. Você já parou para observar o número de igreja que tem hoje, fundada pelo homem? Já deu para imaginar? Ou a partir de agora você vai começar a olhar para mim com ódio, com rancor, com vontade de que se pudesse você faria eu deixar de existir no mundo? Esse talvez dentro de você já tem um pedaço dessas trevas. Por quê? Porque você que ama a sua igreja, você quando vem falar igreja de Deus, que está na Bíblia, está aqui na Bíblia, a igreja de Deus que ele edificou. Quando você vem falar igreja de Deus, você se manifesta, fica com ódio. Por quê? Porque você gosta de uma igreja que te dá poder,
te dá liberdade para você fazer o que você quer, ser quem você quiser. Mas Jesus disse em 9:23 de Lucas: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja que ele edificou, que a grande abominação desoladora que foi otorgada na terra com a ajuda de Satanás, ela destruiu os primeiros cristãos. E Deus, que é longânimo, misericordioso, ele deixou que o tempo passasse, deixou que as nações se completassem, e chegou o tempo do fim, como está em Daniel 12:4. A ciência se multiplicará, muitos correrão de um lado para o outro. Aí as profecias começam a acontecer. Você sabe qual é o problema de muita gente não entender as escrituras? Sabe qual é o problema? É que muita gente conta de Gênesis a Malaquias, Velho Testamento, e conta de Mateus, Apocalipse, Novo Testamento. Mas não compreendem, porque o que está falando o Testamento está falando da lei de Moisés e de lei de Cristo. Velho Testamento é os 10 mandamentos, Novo Testamento é o Evangelho, a lei de Cristo. Então, muita gente mistura, pega abóbora, mistura com melancia, e pega maxixe e mistura com aquela melancia da praia, que quando tá madurinha a gente gosta de comer. Umas frutinhas que o pé dela é cheio de espinho. Aí mistura tudo. Então, meus queridos, não durmam. O irmão Eli Soriano, que hoje é o legado para nós que cremos nas palavras de Deus, nós cremos que é impossível alguém dizer hoje que é cristão se ele não vai seguir as doutrinas de Cristo que está num caminho antigo, da qual profetizou Jeremias. Procurai pelo caminho antigo, 6,16. E o ponto é que há profecia na Bíblia. 1 Tessalonicenses 5:20 diz: não desprezei as profecias. Há profecia na Bíblia de que Deus ia levantar um povo lá no Oriente. E através desse povo, Deus é que surgiria o governador, constituído por Deus para governar o povo de Deus e cuidar do povo de Deus. E seria grande o nome dele entre as nações. Então, você rejeitar aquele que Deus enviou é a mesma coisa de você estar rejeitando Jesus. Todas essas religiões que existem hoje, de acordo com a Bíblia, está debaixo do poder dessas trevas. Debaixo do poder dessas trevas. Onde você vê injustiça. Veja só o que está escrito em João 13:34. Jesus disse aos apóstolos: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros. Jesus disse, pegou um pano, começou a molhar e lavar os pés de um e de outro, lavar, e aí Jesus disse: quem não deixou lavar não é digno de mim. Aí Jesus disse: tudo que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo exemplo, que vos amei uns aos outros, é mandamento aos primeiros cristãos, o qual eles obedeceram. Então Jesus disse: quem quiser ser o maior entre vós, procure ser o menor. Será que alguém vai ficar zangado por eu falar a verdade? Um pouquinho da verdade, porque eu não conheço toda a escritura sagrada. O irmão Eli conhece, ou seja,
Por que eu digo conhece? Porque ele é um enviado, foi um enviado de Deus. Deus já fez ele descansar para a primeira ressurreição. De acordo com as escrituras sagradas eu posso falar isso. Mas o que o apóstolo Paulo não alcançou, porque o apóstolo Paulo escrevia a carta para os irmãos que estavam em diversas localidades, a Bíblia diz que as nações congregarão o nome do Senhor. Então, o enviado de Deus, ele alcançou. Ou seja, Deus alcançou a mim e a muitos que se tornaram membros do caminho antigo. E todos quantos quiserem, que é chamado, Deus quer que conheça a verdade. E para alcançar a misericórdia de Deus, infelizmente, desgosto daqueles que não aceitam a verdade, deve se humilhar hoje para alcançar a salvação. Mas aqueles que não quiserem se humilhar perante aquele que Deus enviou, infelizmente vai chegar o dia de ter que se humilhar perante ao Deus Todo-Poderoso e talvez será humilhado para a vergonha eterna, que é a condenação. Portanto, eu quero deixar só um conselho para vocês, amigos brasileiros, irmãos, quem sabe até meus irmãos, não sei, que talvez não me aceitam porque muitos deles são membros de igreja tal, como eu fui membro da Igreja Assembleia de Deus. E muitos deles até dizem lá que eu saí de lá porque eu não achei eu não achei promoção. Quem sabe, né? Muitos deles querem ser apresentados, querem receber título. De olho nisso aqui também às vezes, porque é injustiça. Injustiça, pastores estão usando o que Jesus não usou, passar aqui ao povo cobrando dízimo, se tornando ladrão. Eles. Por que se tornando ladrão você fala isso? Porque no livro de Deuteronômio está escrito que os levitas, após escolher o dízimo dos israelitas, não de brasileiros, está escrito na Bíblia que era a lei de Moisés, eles deveriam dividir o dízimo com os levitas, que eram os recipientes do dízimo, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Então, por isso que eu digo que os pastores religiosamente são ladrões. Por que são ladrões? Porque eles estão catando o dízimo que não é mandamento de Cristo e eles estão comendo, estão vivendo de regalia, enquanto que os membros soam a camisa, soam o sapato para dar a eles o direito de desfrutar a luxúria. É injustiça, isso é chamado de trevas, negridão. Então, eu não quero muito alongar esse discurso, afinal são 18 minutos, mas eu quero só deixar um alerta. Você que pensa que é cristão, fora da igreja verdadeira, está bêbado, está debaixo de escuridão. E você, meu amigo, quem sabe você católico, que ainda nunca assistiu às doutrinas de Cristo, nunca acompanhou os ensinos pelo caminho antigo, você é convidado. Você também é religioso, quem sabe que diz que é cristão, todos vocês são convidados, porque, como eu já disse antes, o que está escrito 2,4 de 1 Timóteo, o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então, não olhe para a pessoa, olhe para as palavras de Deus, porque em 7,17 de João diz: conhecerás se alguém é de Deus pela doutrina, não pela cor de pele, nem pela fisionomia bonita, simpatia. Acorde, meus irmãos. Nós do Caminho Antigo amamos a todos vocês. A questão de falarmos às vezes duro e sério é porque as palavras de Deus não é palavra de se brincar, porque são fiéis e verdadeiras.
e vivas. Para você ter uma ideia, as Escrituras Sagradas, as palavras de Deus, elas estão escrito há mais de 2000 anos atrás, o Evangelho de Cristo, sem contar as outras livros que foram escritos antes de Cristo. E muitos já tentaram destruir a Bíblia Sagrada. Vou dizer uma coisa para você. Até encapar, vestir de luto, as Escrituras foi vestida de pano de saco, de luto. O que os tolos dos pastores botam na mente do povo, que as duas testemunhas, Moisés, Enoque, Elias, as duas testemunhas estão aqui, ó. O novo e o velho pacto. É que são as duas testemunhas. Para que no dia do julgamento, Deus não vai tomar ninguém por inocente. Então, todos vocês são convidados. Não podemos julgar ninguém. Jamais eu vou falar hoje o que eu falava antes, que eu dizia, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. A Bíblia diz que aos primeiros cristãos, que os falsos cristãos não têm direito nenhum de estar humilhando as pessoas que não conhecem o Evangelho, para dizer que se não aceitar Jesus vai para o inferno. Porque aos primeiros cristãos, Paulo diz, Deus julga os que estão de fora de onde? De fora da igreja. Nós, na igreja de Deus, Paulo diz, aquele que na igreja for bagunçar, é chamado uma vez, duas, a terceira vez é expulso. Por quê? Porque na igreja de Deus tem ordem. Na igreja de Deus é a igreja de Deus, não é a igreja de homem. Então na igreja dos homens é tudo a mané. Entra hoje, sai amanhã, aí passa 15 dias, depois volta de novo. Porque lá não tem correção. Mas na igreja de Deus tem justiça, tem ordem, e tem amor, e tem fé, e tem esperança. Então, tentaram. Muitos anos, nossos avós, nem existia ainda destruir com as palavras de Deus, mas consegue não, meu irmão. A Bíblia diz que passa o céu e a terra, mas as palavras que estão aqui, ó, vai se cumprir tudo. Por isso que eu recebi entendimento dado por Deus através do pregador, de que as trevas estão dominando a mente de muita gente. Muitas, principalmente aqueles que diz que é cristão, que está correndo atrás dos pastores. É muita treva, mas a luz chegou. Aonde você vai encontrar a verdadeira luz, chamado o verdadeiro Cristo, no caminho antigo. Eu não vou fazer você acreditar, é só você conferir. Assiste o caminho antigo e aí você depois vai falar. Quer dizer, se você quer a salvação, né? Porque é verdade, existe a salvação e existe também a condenação no julgamento final, que está escrito aqui que vai ter a segunda ressurreição e o julgamento final. Mas através do caminho antigo, você assistindo o irmão Hélio Soriano pregando as verdadeiras palavras de Deus, como um enviado de Deus, posso dizer isso com certeza, que é enviado de Deus, por quê? Porque eu examinei. Se você não examinar, você não pode falar. Não pode falar nada. Mas eu aconselho que você não se levante contra alguém que Deus enviou sem primeiro examinar. Ou você pode pedir a Deus misericórdia. Se seu coração está duro,
Porque a Bíblia fala que Deus, no novo pacto que ele ia fazer através de Jesus Cristo, as pessoas que tinham coração de pedra, ele ia transformar no coração de carne. Então a pessoa que tem o coração de carne vai examinar a religião certa para seguir e não endurecer o coração de pedra, parecendo coração de burro, que não tem raciocínio, e recusar, porque talvez tem coisas na vida que alguém saboreia e não quer deixar, certo? Não sabendo que servir a Cristo tem muito mais sabor do que as coisas da carne, porque as coisas da carne têm sabor, mas é limitado. Às vezes o sabor da carne às vezes traz doença, traz problema para a saúde que fica mais amargo do que mastigar fel de boi e engolir com tudo. Fica amargo, mas conhecer as leis de Cristo e ser livre do poder do pecado, ser salvo do poder do pecado, você vai ter alegria na alma e paz no espírito, porque as leis de Cristo dá prazer e dá descanso na alma. Então que Deus tome conta de cada um de vocês e saiba que o caminho antigo é o caminho da vida eterna. Que Deus tome conta de cada um de vocês e dê coragem de vocês para abrir o olho para a luz, para que você possa ver a treva e se distanciar delas, que já está na terra há muito tempo. Deus abençoe a todos. Meu abraço.